Agora eu vou mostrar aqui na prática, tá? As configurações desse módulo para marcenaria, para você ter uma ideia da importância do configurador de dimensões. Nós havíamos configurado esse fundo aqui, ó, para 6, tá? Todos os componentes estruturais, exceto a porta, estão com 15 de espessura, tá? A porta vai estar com 18, então ficou fundo 6, os outros componentes estruturais 15 e a porta 18. Outro detalhe interessante que eu vou ressaltar aqui, ó, como esse fundo está mal configurado, ó, ele não está na situação real, tá bom? Então, primeiro, eu vou mostrar aqui para você o plano de corte, como é que vai ficar. E depois eu vou mostrar algumas configurações ajustando aí na prática, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui em enviar para o Promob Cut, eu vou te mostrar o plano de corte. Lembrando que essa aula não é sobre plano de corte, depois tem uma aula só sobre esse assunto, tá bom? Então, ó, enviar para o Promob Cut. Aqui com o Promob Cut aberto, eu vou vir em plano de corte, tá bom? Vou dar um clique em plano de corte e olha o que aconteceu. Nós temos aqui, ó, branco MDF 18, ou seja, o branco MDF 18 são as portas, tá? Então elas saíram com as medidas aqui, ó, 480 por 392.5. Nós temos as duas portas, tá? Esse é o plano de corte delas. O arranjo delas na chapa toda. Aqui, ó, branco MDF de 15. Então nós temos aqui a prateleira, o sarrafo, as laterais, tá? E a base. Nós temos aqui também, ó, o branco MDF de 6, ou seja, o fundo, tá? Então aqui, ó, o fundo certinho dimensionado aqui. Por isso que é importante, quando você configura o material, você determinar as espessuras, o tipo de material, se é MDF, MDP, para que chegue aqui no plano de corte, ele fica organizadinho, tá bom? Aqui em lista de compras, ó, ele mostra para mim tudo o que eu preciso comprar. Então vamos lá. Ó, branco MDF 18, uma chapa, branco MDF de 15, uma chapa, branco MDF de 6, aqui ó, quantidade, uma unidade, tá? Ou seja, uma chapa. Aqui ó, 1510 branco é a fita de borda que nós configuramos. Nesse caso aqui ó, eu teria que comprar o mínimo necessário, né? 3,23 metros. E aqui em dobradiça, tá? Nós temos a quantidade de dobradiças. Olha aqui ó, quantidade, 4 unidades. Eu vou fechar, tá? Esse plano de corte aqui. Eu vou alterar as configurações aqui para você ver como é que o plano de corte é influenciado. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover todo mundo aqui, todas as peças, eu vou deixar todas com 15, inclusive o fundo, tá? Nesse caso aqui, só para exemplificação, eu vou deixar o fundo com 15 também. E eu vou fazer alguns acertos, alguns detalhes. Por exemplo, aqui, ó, olha que o fundo está mal encaixado, ele não está bem aí na situação real, tá? Eu vou fazer uns ajustes aqui para você ver como é que fica. Eu vou modificar também essas folgas, aberturas aqui. Então vamos lá. Ferramentas, configurador de dimensões. Primeira alteração que eu vou fazer é na espessura do fundo. Observa que ele está com 6 aqui, tá vendo? E eu vou deixar ele com o valor aqui em chapas, ó, cozinhas, chapas, né? Fundo, eu vou deixar ele com o valor de 15, ó, ele está com 0,6. Então eu vou colocar aqui, ó, 15, 1,5, tá bom? Eu vou colocar agora fita de borda em toda a extensão do fundo, em todas as faces, que aí você vai ver que a quantidade na hora que eu gerar o plano de corte muda da metragem da fita. Então eu vou colocar um aqui para todas as faces dele, porque eu quero que se coloque fita nele tudo, tá bom? Então o fundo já foi alterado para 1,5. Aqui ó, portas e frentes está com 18, eu vou colocar 1,5 também, e fita de borda nela tudo. Então eu vou colocar aqui ó, 1 para todo mundo, aqui para todas as faces. Então, colocamos aí, ó, 1 para todas as faces, tá bom? E agora, eu vou vir aqui nas laterais também e vou colocar em todas as faces, tá bom? Acho que só tinha algumas aplicadas, mas eu vou deixar em todas. Na lateral, na base também, eu vou colocar fita de borda, só para você ver como é que muda a quantidade na hora que nós geramos. Então, selecionei aqui a lateral, a base e estou colocando fita de borda em tudo. Agora, eu vou dar um clique aqui ó, em aplicar nos existentes. Então, ó, selecionei aqui aplicar nos itens existentes, vou dar um clique em aplicar. A borda você não vê, mas já é possível você ver aqui ó, que a espessura do fundo mudou. Tá vendo? Olha como ela já está bem mais grossa. O que eu vou fazer com esse fundo? Eu vou trabalhar com ele como se ele fosse encaixado aqui dentro, tá? E não pregado aqui. Como é que eu vou fazer essa configuração agora? Observa só. Nós vamos vir aqui agora nos componentes inferiores e fazer a alteração.
Olha aqui, ó, nós temos aqui a montagem da caixa inferior, eu vou dar um clique no mais. Então, a primeira opção que nós temos aqui é fundo, tá? Ele tem aqui, ó, essa medida de recuo do fundo, tá? Que é essa medida B. Nesse caso, ele está com 0, e eu vou permanecer com ele em 0. Depois, nós temos aqui fixação da base no fundo. O que é a base no fundo? Isso aqui, ó, é a base inferior dele, ou seja, essa base aqui, ó. Tá vendo? É essa base aqui, ó. O que está acontecendo aqui no ProMob? Se você vir aqui, ó, essa base, ele está, ó, encaixando aqui nela. Observa, tá vendo essa linha aqui? É o fundo que está passando. Então, o que eu vou fazer? Ele está aqui, ó, com essa medida de avanço aqui, o C, ele está com um padrão aqui de 0,9. Eu vou colocar o valor para ele de 0 na medida C, ó, 0. E agora eu vou dar um aplicar nos existentes. Olha o que aconteceu. Aquela linha que estava aqui embaixo sumiu. Isso significa que o fundo está faceando certinho aqui agora com a base, tá? Ele não está mais como se ele tivesse encaixado lá dentro. Vou mostrar aqui para você ver melhor, ó. Ou seja, ele está aqui, ó, faceando certinho. Se eu vir aqui em C e colocar a medida de 1 centímetro, por exemplo, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, ele aprofundou aqui, ó, 1 centímetro, tá bom? Então eu vou deixar 0 para ele ficar certinho. Vou dar um aplicar nos existentes, ó, ele vai sumir, ou seja, agora ele está faceando aqui. Então nós arrumamos aqui a fixação da base no fundo. Agora nós vamos arrumar a fixação do fundo na lateral. O que é isso, fixação do fundo na lateral? Observa que ele está entrando aqui nas laterais um pouco, tá vendo? Ele não está faceando por dentro ali certinho. Como é que eu corrijo essa situação? Eu vou vir aqui, ó, fixação do fundo lateral, tá bom? E aqui, ó, nessa folga E, é o quanto que ele está avançando. Aqui você tem o F, que é a lateral, e você tem o E, que é o fundo. Eu vou pegar essa medida E e eu vou deixar no valor de 0. 0 e 0. E agora eu vou dar um clique em aplicar. Olha o que aconteceu com ele. Ele já ficou aqui, ó, faceando por dentro. Tá vendo? Ele não está mais entrando aqui na lateral. Ele já está ajustado ali certinho com os internos. Então, olha como é que ficou legal, já bem ajustadinho o fundo aqui, ó, bem real com a montagem, tá bom? Agora, o que eu vou fazer aqui? Observa que ainda ficou um defeitinho aqui, ó, que o fundo está passando um pouquinho para cima, tá? Então, provavelmente, vamos aqui, ó, nós estávamos em base fundo, né? Fixação fundo lateral nós já corrigimos. Vamos ver aqui, ó, fundo divisória, nós não temos divisória, então não tenho que acertar nele. Aqui, ó, fundo e sarrafo, provavelmente é esse avanço aqui que nós estamos tendo problema. Vamos dar uma olhada aqui em todas as fixações que nós temos relacionadas ao fundo. Eu vou colocar aqui a medida para ele de 0 e vamos ver o que acontece. Opa, olha aqui, ó, ele já rebaixou até demais, tá vendo? Ele ficou abaixo do sarrafo. Então eu vou colocar aqui a medida para ele, ó, de 1,5, que é a espessura do sarrafo. Olha lá, ajustou. Tá faceando certinho agora, tá? Então ele vai gerar um plano de corte bem fiel. Olha como é que o fundo ficou bem mais ajustado do que na situação anterior. Então observa como é que é importante, tá? Esse tipo de ajuste para deixar o ProMob bem configurado mesmo de acordo com a montagem. Na aula anterior eu já tinha mostrado um exemplo aqui para você da montagem da base com a caixa, né? Onde eu falei aqui, eu exemplifiquei como é que você configura, se a lateral desce ou se a base, né, ou se a base fica passando. Então aqui eu não vou mexer, eu só queria exemplificar o fundo para você ver a alteração que tem mesmo. Agora eu vou mostrar para você como é que você configura as portas ali. Então eu vou vir aqui em montagem da caixa inferior, mais embaixo aqui, ó, nós vamos ter a opção gavetas, tá? Gavetas e frente de portas. Vamos selecionar aqui frente de portas e eu vou fazer a alteração das folgas. Prontinho, frentes de portas eu selecionei aqui em cozinhas inferiores. Aqui nós temos algumas dimensões que elas surtem um grande efeito no projeto. Nós temos, por exemplo, a medida C e D. C e D, elas estão com a dimensão de 1, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou mudar aqui a abertura para você visualizar.
Dessa face até aqui na borda, elas estão com 1 centímetro, tá bom? Então é o que dá essas brechas aqui, ó, essas folgas que você está vendo. Eu vou deixar essas distâncias com 0, só para você ver o que acontece. 0, que é a C e a D. Aqui o A é a folga entre portas, tá bom? Então, ó, eu vou deixar a folga, que é a abertura entre as portas, bem menor também. Eu vou deixar elas com 0,3. Então, entre as portas, 0,3. E aqui, ó, da borda, a medida B para a lateral, eu vou deixar com 0 também, tá? Então, vamos na medida B aqui e vamos deixar com 0. Na divisória eu não vou configurar agora, porque nós não temos divisória ali. Eu vou dar um clique em aplicar nos existentes. Olha o que aconteceu. Como que a porta já fechou totalmente. Agora eu vou dar um clique em concluir. E vamos ver o que vai acontecer no plano de corte. Olha aí, ó. Eu tirei todas as folgas. Olha que ela está pegando bem em cima aqui no sarrafo, tá bom? Aqui nós não temos mais folga, praticamente nenhuma, tá? Não é o correto. O certo é você deixar uma folga mínima. E cada marcenaria tem o seu padrão, cada loja, né? Eu não vou ficar aqui entrando nesses detalhes. Mas é mais para você ver como é que você pode configurar aí de acordo com a sua montagem para ter um projeto preciso. Agora eu vou gerar o plano de corte. Vamos lá, enviar para o ProMobCut. Bom, aqui no ProMobCut eu vou gerar o plano de corte e olha o que aconteceu. Antes nós tínhamos várias espessuras de chapa, tá? Nós tínhamos chapa de 15, de 18, de 6, né? 18 nas portas, 15 para os componentes estruturais e 6 para o fundo. Agora eu peguei e transformei tudo em 15. Então observa que ele abriu aqui uma guia, ó, chamada Branco MDF 15. Deu uma chapa só. Então em uma chapa só de 15 faz todo aquele módulo agora. Tá? Então você tem aqui, ó, o fundo de 15. Observa que as medidas mudaram devido àquelas folgas que nós retiramos, né? Ela está aqui, ó, 770 por 485. Agora nós temos aqui as laterais 550 por 485. Outro detalhe interessante é que aqui no cut, ó, tá vendo essas linhas tracejadas? Onde tem linha tracejada aqui, significa que vai ter fita de borda colada, tá bom? E outro detalhe interessante, vamos na lista de compras agora. Eu fiz uma alteração lá nas fitas de borda, né? Olha o que aconteceu aqui. 1510 branco, que é a fita de borda. Para fazer colar a fita de borda em todos os lugares que nós selecionamos, vai precisar de 13 metros de fita agora. Então, por isso que é importante você ter o seu projeto configurado, bem configurado. Você viu como causou diferenças em um projetinho pequeno, de um único módulo? Imagina num projeto muito grande. Ele pode facilitar muito o seu dia a dia, ele pode agilizar bastante o seu trabalho, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.